Nós comemos com o pastor José Naor no Guarujá, ele veio para cá, nós viemos juntos. Glória a Deus, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Usa o nosso servo nessa noite. Amém. Obrigado, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, agradeço a Deus por estar aqui junto com os irmãos, ouvir os irmãos, né, se alegrando no Senhor, cantando, né, uma bênção. E, meus irmãos, eu quero nessa noite convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura do Evangelho de Lucas, aliás, desculpe, de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre lições de um deserto. Lições de um deserto. Vamos lá, capítulo 4, Mateus, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte alto e mostrou-lhe muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Irmãos, podem sentar. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, lições de um deserto. Né? Deserto, meus irmãos, né, vem simbolizar, né, momentos difíceis na vida. Né? A gente sabe como é que é um deserto. O deserto não tem vegetação, você não encontra água. Dificilmente alguém abandonado no deserto vai conseguir sobreviver, né? Vai conseguir continuar vivendo, porque não tem nada. O que você vai encontrar no deserto vai ser, né, miragem. Você vai olhar e vai imaginar que tem, por exemplo, um poço de água, porque a sede é tremenda, e não tem. Você vai encontrar no deserto abutres esperando você de uma vez, para eles irem lá e te, né, fazer de você a refeição principal do dia. É isso o deserto. Né? E deserto veio a simbolizar, meus irmãos, a significar, né, um estado de alma, um estado de dificuldade. Quando você passa por um momento terrível, um momento difícil, que todos nós vamos passar, seja você com Cristo ou sem Cristo, você vai passar, todo mundo passa. Né? Nessa vida que nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos a um vendaval vindo na nossa casa, nós estamos sujeitos a um terremoto, nós estamos sujeitos a uma tempestade, nós estamos sujeitos a um raio cair na nossa casa. Né? Nós conhecemos um monte de casos assim. E às vezes, quando um acontecimento desse vem sobre nós, a gente fica numa angústia, numa tristeza tão grande e passa a simbolizar assim, né? Quando a gente fala num momento de dificuldade, a gente diz assim, ó: estou num deserto, a minha alma está seca como um deserto. Né? E talvez aqui nessa noite nós tenhamos pessoas que chegaram aqui vivendo um deserto. E já faz talvez algum tempo que você está vivendo um momento tão difícil que parece que você colocaram lá no deserto, você não enxerga nada. Você não vê água, você não vê vegetação, você não vê
verde, você não vê aquela aragem, né? Aquela brisa mansa e suave que refresca o corpo. Você não vê, porque você está vivendo um momento no deserto. No texto que nós lemos, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre o momento que Jesus passou no deserto. Era necessário ele passar por lá. Ele tinha uma grande missão. Ele tinha a missão de carregar sobre os ombros os pecados do mundo inteiro. Os pecados daqueles que ainda não nasceram. Jesus tinha a missão de carregar todos eles. Ele tinha, então, que ser preparado para isso. Meus irmãos, você que está aqui, eu sei que hoje eu estou falando aqui para pessoas que irão futuramente, né, exercer o ministério de levar a mensagem de Deus aos homens. Então o deserto não se surpreenda quando ele vier sobre a sua vida. Nós vamos ver algumas coisas aqui que nós precisamos do deserto. Nós precisamos do deserto. E você que está talvez vivendo esse momento no deserto, não entendeu ainda, talvez no final você vai compreender esse estado que você está vivendo, tá? Deserto. Lições de um deserto. Uma coisa que nós vamos entender aqui, meus irmãos. Primeiro, ó, mesmo no deserto, nós não estaremos sozinhos. Mesmo no deserto, Cristo não estava sozinho. Aqui, meus irmãos, Jesus tinha se despido. Ele era um homem como eu e você. Ele deixou a glória, tomou forma humana. Ele não estava imune a nada. Ele desceu aqui, assim como homem, foi tentado, assim como você, e ele podia falhar. Por isso que ele foi ter uma preparação para uma grande obra que ele iria fazer. Amigo, você que está aqui, eu não sei o futuro que você terá, né? Mas você sabe, você tem ambições do futuro. Então, se você colocou aquilo que você deseja nos pés do Senhor, Deus te conduzirá por lugares a fim de preparar você para suportar aqueles momentos que você terá que enfrentar, tá? Muito bem, então olha aqui, ó. Mesmo no deserto, né? Deus estará lá conosco. Primeira coisa, olha aqui, ó. Primeiro, Jesus foi conduzido por Deus ao deserto. Não foi o diabo que conduziu ele lá. Foi Deus que conduziu. O Espírito de Deus transportou Jesus no deserto. O que tem lá no deserto, então? Se Deus transportou Jesus lá, tinha uma coisa lá. Amigo, se você está nas mãos de Deus e está vivendo em um deserto, tem alguma coisa lá no deserto para você também. Tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro, o que tem lá no deserto? O que aguardava Jesus no deserto? Primeiro lugar, olha aqui, ó. Primeiro, a escassez do supérfluo. Tá? Jesus estava no deserto, longe de todos, não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha os amigos, não tinha ninguém. Era só ele e o deserto, ele e o nada. Tem vezes, irmão, que você vai se sentir só você e o nada. Você e o nada. Você vai olhar para aqui, não vai ver ninguém. Você vai olhar para um lugar, não vai achar nada, não vai encontrar ninguém. Vai ser só você, sozinho. Tá? Mas e agora o que eu faço? Tem coisas que nós não precisamos. Deserto, meu irmão, é a hora e o local que o supérfluo deixar de existir. Sabe o que é o supérfluo? Aquilo que nós não precisamos dele para viver. Tem coisas que você não precisa, você até almeja. Ah, que bom seria eu ter isso, ter aquilo, ter, né, uma conta bancária enorme. Mas você precisa disso? Isso aí vai te fazer falta lá no céu? Não. Deserto é escassez do supérfluo. Deserto você não vai encontrar nada lá. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar que você fica pensativo. Você não vai compreender o que está acontecendo. Você vai se questionar. Você vai conversar com você mesmo e com Deus. E você vai ter uma conversa com Deus diferente daquela que você tem quando está tudo bem. Quando você está assim rodeado de amigos, rodeado das benesses. A tua conversa com Deus lá no deserto vai ser diferente. A tua oração será diferente. A tua oração no deserto vai ser oração da alma. Não vai ser oração da boca para fora. Não vai ser oração decorada. Não vai ser aquela oração que você faz ali e diz as mesmas palavras sempre. Fala sempre a mesma coisa. É aquela mesmice. No deserto não. No deserto você vai abrir o coração e a alma. Você vai se revelar para Deus. Aleluia. No deserto, escassez do supérfluo. Tem coisas que você vive sem elas. Tem coisas que eu vivo sem elas.
Tem coisas que Deus tem que tirar da gente, meus irmãos. Tem coisas que nós não nascemos com ela, mas queremos carregar a vida inteira, queremos ter, queremos possuir, porque fulano tem, o Beltrano tem, eu também quero ter. O supérfluo, o que você precisar, Deus vai suprir. Você não vai morrer no deserto. O supérfluo deixa que vá, o necessário Deus te dará. Aleluia. Jesus disse para os discípulos: homens de pouca fé, porque estáis ali preocupados com o dia de amanhã? Olha as aves do campo, olha os pássaros, olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. E olha, Salomão tinha posses. Olha os passarinhos que não trabalham, não ceifam nada, no entanto o vosso Pai que está no céu os alimenta. Meu irmão, quando você vai lá e joga um pedaço de pão lá na rua, você pensa, sabe o que é isso? É Deus te tocando, porque o passarinho vai ali comer. Você nem percebe as atitudes que você toma, que Deus está te mandando fazer para alimentar os animais. Tem gente que não percebe isso. Aleluia. Glória a Deus. Na casa, meus irmãos, tem dia, o cachorro não quer comer a ração. Olha, daqui a pouco vai ter passarinho latindo lá. Os passarinhos vão lá e comem. E já ficam tudo em volta, assim, ó, só, entenderam? E a gente pensa assim, nossa, assim. Eu lembro daquilo. Deus os alimenta. Eles não sabem trabalhar, mas Deus vai promover você, vai fazer eu, você e a sociedade. Alguém que se interessa, vai lá e cata um bicho na rua. É Deus que faz, meus irmãos. Deus tem cuidado. Então, homens de pouca fé, disse Jesus, não valem mais vós do que os animais. Animal não tem alma, no entanto Deus cuida deles. Não vai cuidar de você no deserto, não vai cuidar de mim. Aleluia. Deserto, escassez do supérfluo. Tem coisas que Deus tem que tirar de nós, meus irmãos. Tem coisas que nós não precisamos dela e queremos carregar. Tem mala que não precisa a gente levar, a gente quer levar. Só vai nos causar tristeza. Então, meus irmãos, está passando um momento difícil? Diga assim, meu Deus, estou num momento difícil. Estou no deserto, mas estou contigo. O que é supérfluo? O que foi que vá? O que foi? Senhor, se tu permitiu, então não era bom para mim. Aleluia. O que mais que nós temos no deserto, meus irmãos? O que mais encontramos lá? Coisas insignificantes que temos vão morrer lá no deserto. Sabe aquelas bobagenzinhas que a gente carrega? Aquelas vaidadezinhas, aquelas coisinhas. Meu Deus do céu. Tá? Quando a gente está no deserto, você não liga mais para aquilo. Você quer sobreviver. Você quer sair de lá. Você quer sair inteiro. É isso que Jesus foi encontrar no deserto. Foi Deus que o levou para lá. Talvez você não esteja compreendendo o momento difícil que você está passando. Será que não foi Deus que te levou para lá? Meu irmão, se Deus te levou, Deus está lá com você e vai te tirar de lá. Aleluia. O que mais no deserto que nós temos? O que tem no deserto? Só o que tem valor sublime permanece lá. Só o que é de valor real, de valor eterno, princípios, isso permanecerá lá. Pode vir a tempestade que vier, princípios verdadeiros no deserto não vai tirar, nem o tentador vai conseguir arrancar. Você é uma joia preciosa, está sendo moldada. Você já viu o processo quando alguém pega o ouro bruto? Você não viu, né? O ourives. O cara faz fogo, desculpe a expressão, faz fogo, coloca, tal. Depois você coloca no meio dessa coisa maravilhosa, mas passou por um processo. Nós somos joias preciosas. Você é uma joia preciosa. Tem coisas que tem que ser extraídas de você. E não tem outro jeito, meu irmão. A gente não entende. Deus tem jeito, Ele entende, Ele sabe, nós não sabemos nada. Então fica tranquilo, meu irmão. Se você está passando um momento difícil, você pediu para ir para lá? Não. Aconteceu sem você pedir? Sim, aconteceu. Tem coisas que acontecem sem a gente saber. Mas nós dissemos uma vez para o Senhor: eu entrego a minha vida e te aceito. Meu Deus, tudo que acontecer comigo é permissão sua. Então você está nas mãos de Deus. Fica tranquilo que
os abutres não vão te devorar, as tuas carnes não ficarão lá no deserto, você levantará e sairá de lá. O que mais que nós temos no deserto? Tem coisas na vida, meus irmãos, que é muito maiores do que só o comer e beber. Tem coisas que têm muito mais valor do que só o comer e beber. Muito bem, vamos à frente. O que mais que tem no deserto? Escassez de supérfluo. Segundo, tem a tentação. No deserto tem a tentação também. Jesus estava lá 40 dias. Ele sabia da missão árdua que ele tinha. Ele sabia o que o esperava. Você também sabe o que te espera lá fora. Você também sabe o chamado que você tem. Você também sabe o que chama lá dentro do seu coração. Você sabe. Jesus sabia. Então, meu irmão, você sabe aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Tenha certeza, o tentador chegará lá também. Aleluia. Tentador. O diabo, o tentador, vai aparecer lá no deserto. Se você não notou a presença dele ainda, então abra o olho. Ah, mas ele vai aparecer? Sim, ele sempre aparece. Ele vai enviar alguém para te dizer uma mensagem, para te colocar em dúvida. Ele vai enviar alguém para te dizer uma mensagem, talvez alguém que você nunca mais viu na vida, tá? Mas vai aparecer, olha, tem uma coisa para te dizer. Aí, ó, isso. Puxa, sabe que é mesmo? Ele vai aparecer lá, tá? Tome cuidado com aquilo que você vai ouvir lá no deserto. Sabe o que mais a gente ouve no deserto? O tentador costuma dizer: larga mão, olha aí, ó, tá vendo? Você tá aí, ó, tá lá na igreja todo dia, tá orando todo dia, parece que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Larga mão, não dá mais. É isso que o tentador veio dizer. Foi isso que ele foi dizer para Jesus. Talvez seja isso que ele tenha dito para você. E não se espante se não mandar lá alguém próximo de você, alguém até da igreja. Ele não mandou Pedro, quando Jesus disse assim, ó, Pedro era um discípulo. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Foi para isso que ele veio, ele tinha que nos salvar. Senão você acha que nós estaríamos aqui? Aí Pedro assim: mestre, mas Deus o livre, ninguém vai te fazer mal. Jesus: para trás de mim, Satanás, que não entende o que é os desígnios de Deus, mas só os homens. Pedro estava ali junto. Então, meus irmãos, vai aparecer lá no deserto, nesse seu momento difícil, talvez já apareceu um monte de gente, um monte de vozes ocultas aqui falando na sua mente: larga a mão, você está indo lá, não mudou nada, né? Está aí, continua desempregado, continua devendo, continua isso, continua aquilo, está aí nessa dificuldade. Para você desistir, vai ter no deserto, o tentador vai aparecer. Já apareceu, não vai? Faça uma análise, já apareceu. Você já quase largou a toalha, você já quase desistiu, você quase já nem veio mais. O que mais que nós temos no deserto? A nossa carne aparece lá. Sabe o que é a nossa carne, meus irmãos? É o nosso ego. Não, mas eu não concordo com isso. Não está certo. Ô Deus, aí ó, como é que é? Entendeu? Como se Deus fosse nosso empregado, nosso funcionário. Como se Deus estivesse assim, ó, no lugar de subalterno, e eu dar ordens para Deus e mandar em Deus e dizer: eu não aceito, eu não concordo, eu não quero isso. Ora, quem somos nós, meus irmãos? Quem é você? Quem sou eu para querer questionar Deus, o Criador? Aleluia! Nós estamos vivendo dias assim, que as pessoas estão ensinando aí as pessoas a questionar Deus, a colocar Deus na parede, como se Deus estivesse a nosso dispor, estivesse ali a fazer os nossos desejos, as nossas vontades. O tentador aparece lá, ele apareceu. Jesus estava com fome, ele chegou e disse assim: ó, se tu és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, ele sabia da missão, por isso que ele queria interromper. Você acha que ele não sabe de você? Que ele não conhece você? Que não sabe o papel que você desempenha? Aonde você pretende chegar? Você acha que ele não sabe? E ele foi lá para Jesus e disse: olha, se tu é filho de Deus, né? Sabia que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. E aí ele chega para Jesus e disse: olha, se tu é filho de Deus mesmo,
transforma aquelas pedras lá em pães. É filho de Deus pode fazer tudo. Aleluia, Senhor. Oh, Estava querendo dizer assim, Jesus, aí ó, você tem um poder, você passa fogo com o que quer. Você tem um poder, só você fazer isso, meus irmãos. Tem momentos na nossa vida que vai aparecer um atalho. Tem momentos no nosso deserto que vai aparecer um atalho. Tá? Você pode tomar um atalho, mas o resultado não vai ser o mesmo. Tá? O resultado não vai ser o mesmo. Uma vez eu estive num momento, 3 meses, momento difícil. Tá? Imagine. E aí eu tinha a alternativa de ver os 3 meses passar assim, fácil. Lá tinha todo tipo de coisa, entendeu? Para você esquecer, né? Passar o dia inteiro alegre. Dizer assim, irmão, já ficar chapadão, passava os 3 meses, saía tranquilão. Não quero subterfúgio. Quero absorver cada minuto, cada momento. 3 meses quando se passarem, eu vou sair daqui outro, minha mensagem vai ser outra, meu sermão vai ser outro, minha pregação vai ser outra. Eu vou absorver cada momento desse aqui. Não vou criar um atalho. Meu irmão, tem coisas que é você que decide. Você escolhe pegar o atalho, ou então não, eu vou encarar. Nem que me doa, nem que custe, mas eu vou encarar. E Jesus chega para o diabo assim, ó, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? O que mais que tem no deserto? Né? O ego. Meus irmãos, tem gente que abdica de tudo. O dinheiro não lhe prende, mas tocou no ego, se foi o camarada. Né? Tem coisas, não, eu aceito tudo. Mas olha, não toque no meu carro. Deserto. Nós precisamos ir para lá, para aprender a deixar isso de lado. Tem gente que não aceita, né? Ser atingido, ser criticado, ser caluniado. As pessoas, meus irmãos, podem estar olhando para você, algumas, né, podem estar olhando para você e te quererem bem de coração, mas tem outras que vão se fingir. Nós estamos em um mundo cheio de hipócritas, fingidos e mentirosos. Tem pessoas que estão lado a lado conosco, mas o que eles querem ver é a gente cair. E quando você sabe disso, tá aí, né? É que eu quero ver. Quando você não sabe é uma coisa, quando você sabe é que eu quero ver. É isso que precisa ser tirado de nós. Senhor, tem piedade, abençoa ele, Senhor. Porque Jesus disse assim, ó, abençoai o que te amaldiçoa, fazei o bem àquele que te faz mal. Amai os que vos odeiam. Para você amar quem te odeia, meu irmão, só se você for transformado por Deus, porque o homem carnal que nós somos nunca conseguirá. Aleluia. Como que Jesus salvaria o mundo? Como que ele seria o Salvador? Aleluia. Como que você mudará o mundo? Como você vai ser alguém no reino de Deus que conduzirá pessoas para o reino de Deus? Se você tiver essas coisas que a gente só perde no deserto. Deserto é oportunidade de crescer. Deserto, dificuldade, meu irmão, é a oportunidade de você absorver algo novo de Deus, algo que você não conhece, que você só vai conhecer depois de terminar. Aí você terá algo para dizer para alguém. Quando você passar pelo deserto e você vir alguém lá no deserto, você vai dizer o que falar, você vai ter o que dizer, porque você já esteve lá. Aleluia. O que mais que nós estamos no deserto? O nosso ego aparece lá. A nossa arrogância aparece lá. Aparece lá o meu ego que quer posições maiores, que quer estar no lugar de fulano, que quer ser maior do que ciclano. É aquela disputa, nós dizemos uma disputa, meus irmãos. Um quer ser maior do que o outro, um quer pisar no outro, um quer ter mais do que o outro. É esse o consumismo, o mundo consumista que a gente vive. A sociedade nossa é isso aí. E você não deixe, por favor, que isso te absorva. Não seja o portador desse tipo de sentimento. Você vai se frustrar, porque sempre vai ter alguém maior do que você, sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém que vai ter mais do que você, e então você vai ser um infeliz pelo resto da vida. Aleluia. Deserto, nós vamos encontrar lá o nosso ego. O diabo chega para Jesus e diz assim, ó, vem cá. Levou ele lá, primeiro no templo, e diz assim, ó, se tu és filho de Deus,
lança aqui do templo abaixo, que está escrito: aos seus anjos dará ordem, Deus dará ordem sobre você, e mesmo que você se jogue, você não vai cair em pedra, porque os anjos vão te segurar. Jesus podia dar um voo rasante igual o super-homem, ele podia fazer o que o Ultraman e o super-homem não faz, dar um voo rasante lá, e fazer isso, dar um show lá no templo, que aí, um lugar que ele não teria oportunidade de pregar o evangelho, que era lá no templo, estava assim, ó, cheio de sacerdote, cheio de hipócritas, cheio de mentirosos, cheio de ladrões, que era para anunciar o reino de Deus, estava ocupando o lugar. Jesus nunca teria espaço naquele local. Então, meu irmão, não reclame se não te dão espaço, tá? E aí Jesus olha para ele e diz assim, né? As minhas palavras. Jesus podia ter feito isso. Dava um voo rasante lá, né? Tipo uma Maria, aquela esquadrilha da fumaça, ia todo mundo, aplaudir. Não ia apedrejar, não me dizer que ele era um endemoniado. Dizer, não, esse sim, esse é o Filho de Deus. Meu irmão, você quer aparecer para o povo? Você quer ser grande? Deserto não tivesse desejo de ser mais que os demais. Deserto era para tirar isso. Deserto que nós estamos, meus irmãos, é para a gente reavaliar a nossa vida, reavaliar nossas atitudes, quantas pessoas nós magoamos, quantas palavras nós dissemos para algumas pessoas e colocamos ela lá embaixo para a gente ficar para cima. Quantas pessoas apontam o dedo, nós apontamos o dedo, desfazemos, falamos mal, entristecemos a vida das pessoas. Tem pessoas que até hoje têm uma dor no coração por causa do seu dedo, por causa da sua palavra. Aleluia. Jesus seria o salvador do mundo. Jesus traria uma nova mensagem. E essa mensagem que nós estamos falando hoje aqui. Esse deserto foi uma bênção, porque Jesus aprendeu e cumpriu o seu ministério. Como homem, que eu e você podia falhar. Ele podia, lá no deserto, ficar lá, passar um tempo e não resolver nada. Não dá nada, não ser tirado nada dele. Mas não, ele absorveu. Não fugiu. Depois, olha só, o diabo vai lá e diz para ele, mas olha, voltando ao do templo ali, ele dá um voo rasante lá no templo, e chega lá e diz assim, ó, eu sou um sacerdote. Não, mas aqui ninguém me tira. Não, mas esse aí é o outro que está ajudando, não é que você sou um sacerdote. Tem gente, meus irmãos, como foi falado aqui, ó, que disputa o mar. Tem gente que disputa a posição aqui. Quer ser um bom pregador, não vai orar, peça para Deus. Peça para Deus fazer de você alguém que anuncia o reino de Deus. Eu quero ver quem não vai te ouvir. Não pense que é homem. Se você for atrás de barganha de homem para ocupar lugar nesse lugar, você está, desculpa a expressão, redondamente enganado. Reino de Deus não é como o reino de homens. Se Deus não colocar aqui dentro, não adianta a barganha. Aleluia. Se Jesus dá o voo rasante e desce lá no templo, o povão todo, não, queremos ouvir aquele é maior do que o sumo sacerdote, Anás, Caifás e etc. Jesus podia fazer isso se o seu ego fosse igual ao nosso de vez em quando. Se o ego de Jesus fosse igual ao nosso. Aleluia. O que mais? Olha aqui, ó, que tem no deserto. A soberba humana, aquilo que derrubou o diabo, agora ele quer colocar em Jesus, porque foi a soberba que o derrubou de lá, o ser igual a Deus que derrubou ele de lá, e agora ele chega para Jesus assim, ó, vem cá, mostrou num instante todos os reinos do mundo. Se fosse o nosso tempo, ele mostraria a mansão do Bill Gates, mostraria a mansão e os carrões, né, do Elon Musk, mostraria aquele apartamento lá, do Neymar ali em Balneário, em Camboriú, e te levaria lá e ia dizer assim, ó, tá vendo esse apartamentão? Tá vendo aquele carrão achado aqui, ó? Tudo isso vai ser teu. Meus irmãos, tem gente que se vende. Tem gente que se vende. O diabo ofereceu tudo isso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Jesus era um homem. Ele estava ali como homem comum, como eu e você. Meu irmão, não estranhe as ofertas que te darão. Tá? Não estranhe. Eu conheço, meus irmãos, casais
que o cara do dinheiro disse para a mulher do lá que eles terão uma vida melhor. E ó, foi. E com essa mulher fizeram a mesma coisa. O nosso ego vai estar no deserto. O nosso ego estará lá. A nossa sede de poder estará em xeque. Por isso que nós precisamos do deserto. Bendito o deserto que Deus nos leva. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. E aí Jesus, vai-te, Satanás. Não quero tuas ofertas. Não quero aquilo que você me oferece. Não quero. E diz que o diabo o deixou e os anjos de Deus o serviram. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, o que mais temos? O que mais tem no deserto? Olha aqui, ó. Terceiro lugar. Tem um tempo determinado. Meu irmão, o deserto não é para sempre. A dificuldade não é para sempre. O tempo da dificuldade não vai ser eterna. Não é para sempre. O deserto tem um tempo de começar e tem um tempo de acabar. Aleluia. O tempo de Jesus foi 40 dias, 40 noites. Jesus precisava daquilo. Ele precisava se fortalecer em Deus, porque ele tinha uma árdua tarefa para enfrentar. Deserto tem um tempo determinado. Vocês lembram de Sadraque? Vamos voltar lá. Vocês lembram de Daniel? Uma noite lá no meio dos leões. Era ali, o deserto, a morte. A morte é espreita. Estava lá, o que passou na cabeça de Daniel? Você acha que Daniel, meus irmãos, olha, desculpem, mas você vê cada um irmão aí dizendo às vezes, né, numa canção, Daniel caminhava lá feliz e alegre. Mas ele era gente como a gente, meu irmão. Você acha que ele não estava lá, ó? Meu Deus, que essa boca recebida. Meu Deus, eu estou com fome. Meu Deus, eu confio em ti. Você acha que ele era super-homem? É, Jesus. Você acha que ele era super-homem? Não conheço um super-homem que na hora da dificuldade não clama a Deus. Meu Deus. Você acha que ele não estava lá? Você acha que Daniel estava lá brincando? Ah, meus irmãos, você é fantasiado demais. Daniel era carne como eu e você. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando disseram para eles, vai lá para a fornalha de fogo ardente. Você acha que ele foi lá assim? Ele disse assim, ó, a ousadia, podemos ir para lá, o nosso Deus nos tirará de lá. Mas também, se Deus não tirar, não interessa, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Chega, meus irmãos, da gente encarar o evangelho como uma brincadeira, a dificuldade como brincadeira. Lá na glória um dia, nós vamos estar lá. E eu quero continuar aqui firme, para chegar lá e daqui, quem sabe, 100 anos, 200, encontrar os irmãos. Aí vamos perguntar para o Daniel, perguntar para o Sadraque, perguntar para o Mesaque, né? Pedro, que andava próximo de Jesus na hora do perigo, ó, por aqui, não conheço esse homem. Aleluia. Meu Deus. É, pai. Glória a Deus. Tem um tempo determinado. Vocês lembram de José lá no Egito? Foi para a cadeia, seria o governador que salvaria o mundo da fome. José era um tipo de Messias, meus irmãos. Tá? A fome viria na terra e mataria todo mundo, ninguém sabia. Mas tinha um homem que Deus tinha preparado para preservar aquele mundo. E era José. José seria governador. Mas o governador, desculpe a expressão, babacão, precisava ser montado. O José que chegava lá para os irmãos dele, cavola do jeito que era. Olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que as estrelas do céu estavam na lua e as 12 estrelas se dobravam diante de mim para desfazer dos irmãos dele. Era esse o arrogante. Era esse que achava que era mais do que os outros. Como é que um homem desse, né, salvaria o mundo, teria compaixão? Seria usado por Deus um arrogante daquele? Não. Meus irmãos, provocava o ódio dos seus irmãos, provocava a desunião da família, fazia intriga pelas atitudes deles, colocou todo mundo contra ele. Homem de Deus é para fazer isso? É para fazer intriga, é para fazer divisão? Não. Então ele precisava ir para o deserto para ser lutado. Aleluia. Depois
que passou tudo isso. José agora pronto, moldado. Chegou a hora. Faraó tem um sonho, vocês conhecem a história. Ninguém sabia, só Deus podia revelar aquilo. José vai lá e revela e se tornou o segundo no Egito. E salvou o mundo inteiro da fome. Aleluia! Aleluia! Deserto tem um tempo determinado. Você está no deserto, momento de dificuldade, você não vê saída em lugar nenhum. Ninguém te ajuda, ninguém vai resolver, não. Você, se Deus te levou lá, fica tranquilo. Não abandone a fé. Fica em Deus. Deus vai te tirar de lá. Aleluia. Deus vai te tirar de lá. Terceiro lugar aqui, quarto. Deserto tem Deus conosco. Tem Deus conosco. Quando o diabo tentava, né? Você acha que Deus não estava vendo? Ele não estava presente fisicamente, mas ele estava vendo. Tem Deus conosco no deserto. Amigo, irmão, você não vê luz nenhuma no fim do túnel. Talvez não tenha nenhum irmão do teu lado para te abraçar. Deus está te vendo. Deus ouve a tua oração. Deus conhece o profundo da sua alma. Deus conhece o seu coração. Fica tranquilo que no deserto tem Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para frente aqui, ó. Deus está assistindo tudo. E no momento certo, Ele agirá. Talvez o seu momento não tenha chegado ainda, mas não perca a fé, vai chegar. Meu irmão, às vezes a gente pensa que está pronto, mas não está. Às vezes a gente pensa assim, eu estou preparado, vou encarar. Você vai lá e puf, uma decepção. Então é melhor esperar em Deus. Fica firme em Deus. Não mude, não tome decisão precipitada se Deus não te mostrar. Conheço pessoas que se arruinaram. Eu, inclusive, certa vez me arruinei. Por quê? Porque tomar uma atitude precipitada. Depois, meus irmãos, mas o deserto, mas não foi Deus que me levou por lá. Fui eu que, por minhas atitudes, fui para lá. Você tenha cuidado, né? Você mesmo não se enfiará no deserto. E depois achar que foi Deus que te levou. Mas Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que às vezes nos nossos erros, nos nossos enganos, né? Nós nos enganamos no tempo, mas oramos a Deus, Deus é misericordioso, vai lá, tá bom, e nos tira do lugar, e nos serve como lição para a gente aprender. Tá? Para encerrar aqui, meus irmãos, ó, depois do deserto, meus irmãos, tem um novo tempo, tá? Tem um novo tempo, e muito melhor depois do deserto, tá? Olha aqui, ó. Tá? Primeiro, você lembra de Jó? Passou anos, né? Mas o final de Jó qual foi? Bem diferente do primeiro. Então, o deserto, meus irmãos, poderá fazer de nós o mesmo, ou poderá fazer de nós pior, ou fará de nós muito melhor. Meus irmãos, nós almejamos as pessoas que estão do nosso lado. Nós queremos, eu sei que você quer ser melhor em tudo, melhor ser humano, melhor pessoa, melhor amigo, melhor esposo, melhor parceiro. Você quer ser melhor. Você quer ter uma palavra certa para alguém. Eu sei, a gente almeja isso, né? Mas às vezes para a gente ter isso tudo, meus irmãos, a gente precisa ser moldado. Tem muitas coisas sendo tiradas de nós. Tá? Tem coisas, por exemplo, se me perguntarem assim, eu sempre digo, né? Que gosto tem um caviar? Eu não ouvi falar, né? Olha, isso deve ser bom, né? Assim. Só que quem comeu caviar vai dizer, não, caviar eu conheço. Eu posso falar para você, ele é assim, assado. Tá? Tem coisas que você vai ter que aprender, conhecer, para depois você falar. Tem palavras, meus irmãos, que serão eficazes na vida das pessoas quando você abrir e dizer assim, ó, eu conheço porque eu já passei. Eu sei falar de deserto porque eu já estive lá. Olha aqui, para encerrar. Jó teve o dobro. José foi governador do Egito. Jesus foi o salvador da humanidade. E por causa desse momento que ele passou, ele encarou o ministério de 3 anos e meio, curou enfermos, veio e cumpriu a missão que ele se propôs a cumprir quando deixou toda a sua glória e veio aqui.
Hoje nós estamos falando dele aqui. Hoje você está sentindo na alma algo de Deus. Porque eu digo, meus irmãos, eu não tenho palavra bonita para dizer para você que vai tocar na sua alma. Se Deus não fizer, coitado de mim. Aleluia. E não pensemos, meus irmãos, que vai vir anjos aqui fazer o papel que é nosso. Não, é eu, é você, é nós aqui que temos que nos colocar diante de Deus para absorver a mensagem de Deus, para dizer para um povo sofrido, desesperado, que está à beira do suicídio, porque precisa ouvir uma palavra de Deus. Uma orientação de Deus para não cometer mais erros na vida. E aonde estão? Quem estiver disposto a ir para o deserto e sair de lá, não arredar o pé, sem ser o momento certo e sem absorver de Deus aquilo que Deus quis com o propósito de levar. Tá? Para encerrar, olha aqui, vamos encerrar. Meus irmãos, saiamos do nosso deserto melhores seres humanos, melhor pessoa mais amorosa, pessoa mais compreensiva, pessoa mais humilde, pessoa mais companheira, pessoa que se interessa pela vida dos demais, pessoas que se comovam com o sofrimento alheio. Porque olha, meus irmãos, hoje em dia nós vivemos um tempo que se tiver uma pessoa caída ali na rua, todo mundo passa, ninguém pergunta se tem fome, se tem sede, mas se tiver um animal, coitadinho do bichinho. O ser humano vale menos que o bicho, vale menos que um animal. Tem organização em defesa de tudo, menos de gente. Não estou querendo dizer que a gente não deva também fazer isso, mas não. O ser humano está cada vez sendo muito menos valorizado pelos próprios seres humanos. Aleluia. Jesus foi para o deserto, saiu de lá e podia dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sei o sofrimento alheio como é que é, eu sei o sofrimento do homem, porque eu estive lá na terra, eu convivi com eles, eu conheço. Aleluia. Para encerrar, olha aqui, ó. Talvez a indagação que você está fazendo faz tempo. Meu Deus, por que tudo isso? Nossa, eu joguei pedra na cruz. Talvez esteja aí a resposta para você. Talvez esteja nessa pregação a mensagem que você precisava ouvir. Que o que você não entende, não compreende. Mas o porquê disso? Deus, olha aqui, se não me faz isso, não tem. Olha, eu não estou nem na igreja, eu não quero nem saber de você. Aleluia. Saiamos do deserto, melhores seres humanos. Que você seja melhor na sua casa. Que a tua esposa note a diferença. Que seu esposo note a diferença. Que nossos filhos notem a diferença. E assim, papai, depois que começou a viver com Deus, mudou a ser melhor. Os vizinhos, as pessoas, os companheiros de trabalho, olhem em nós assim: não, aquele homem lá, é ele que eu vou procurar, porque eu estou precisando de um conselho e eu sei que ele pode me dar. Que saiamos do deserto assim, melhorados em todas as áreas. E para encerrar, meus irmãos, duas coisas aqui, ó, para encerrar, tá? Não perca Jesus lá no deserto, tá? Não perca Jesus no deserto. Tem gente que foi para o deserto quando estava tudo bem. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Obrigado, meu Deus, meu carro está ali, a gasolina está lá. A geladeira cheia de filé mignon, alcatra, picanha. Mas aí quando não tem, aí, cadê o deserto? Jesus ficou lá. Você ficou lá sozinho, abandonou. Né? E outro aqui, ó, né? Não perca Deus no deserto. E também não saia do deserto sem Deus, tá? Quando você sai de lá, saia com Deus, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão vai cantar aí, irmão Murilo.